Oi, gente. Eu vim hoje aqui apresentar o RStudio para vocês. Ele é basicamente o RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado que foi projetado especificamente para trabalhar com a linguagem de programação R. Ele é muito utilizado para fazer análise de dados. A linguagem de programação R ela é bem amigável e fácil de se trabalhar. Então, vai ser bem tranquilo esse vídeo. Como a ideia do vídeo é não ser um vídeo muito extenso, eu vou tentar dar as informações de uma forma sucinta. E eu também queria comentar que eu optei por não ensinar como instalar o RStudio. Não tem muito mistério para instalar. Ele é um software gratuito, então o acesso a ele acaba sendo fácil. Basicamente, quando tu procura no Google, o primeiro link aparece, mas qualquer coisa tem vários vídeos no YouTube que são vídeos de curta duração que ensinam. Bom, para começar eu vou mostrar a interface, apresentar a interface para vocês. E bom, vou começar pelo Script Editor, que é essa parte aqui, que é onde a gente vai escrever e executar o código em R. Aí aqui é o console, que é onde vai ocorrer a saída do nosso código. E então vai ser, a gente vai colocar para rodar o código e ele vai mostrar, por exemplo, se tiver algum erro, é o console que vai mostrar o erro. A gente pode escrever o código também no console, mas ele já não vai salvar algumas informações. Por exemplo, quando a gente escreve no Script Editor e atribui algum valor a uma variável, essa variável fica salva, essa informação fica salva ali no environment, mas caso eu escreva no console, ela já não vai ficar salva. Dito isso, a gente vai para a terceira parte, que é a parte do environment e do history, que é, o environment vai ser onde vai ficar salva as nossas variáveis. Por exemplo, a gente acaba trabalhando muito com planilha, com tabelas no Excel, e então as informações da tabela ficam salvas aí. É aí que a gente vai ver as informações salvas, ver se realmente está certo. Por exemplo, vai mostrar a quantidade de informações, de dados que tem. Aí dá para ver se realmente a planilha tá correta. E o history vai manter histórico, das operações que a gente realizou. E a outra parte aqui, que é onde ficam esses files, plots, packages, help. Ele é multifuncional, E aí o files vai ser por onde a gente vai navegar pelos arquivos do sistema. Plots é onde a gente vai visualizar os gráficos gerados pelo R. Então, histograma, gráfico de dispersão, tudo a gente vê aqui. O packages é onde a gente gerencia os pacotes instalados ou que a gente deseja instalar. Basicamente, o R ele tem vários pacotes. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma planilha do Excel, ele tem pacotes específicos com as funções específicas para trabalhar com o Excel. Conforme eu for mexendo aqui, a gente vai entendendo melhor como isso funciona. Mas, basicamente, é isso. O help, ele vai ser uma ajuda. Ele é uma documentação que tem as informações das funções e dos packages. Enfim, as funções são partes do package, como eu expliquei. E aí o help realmente ajuda bastante. Eu também do plots, porque achei que seria válido nesse começo dar um spoiler com o código já. Tem esse código aqui simples no R, que eu achei que seria um ótimo começo. Bom, eu sempre começo os códigos no R com esse clear all, não é obrigatório, mas quando tu começa a mexer com frequência no R, ele vai, vamos supor, hoje eu rodei um código, aí eu fechei, e no outro dia eu preciso rodar outro código. Provavelmente as variáveis que eu usei no dia anterior
ainda vão estar salvas. Então, esse crawl ele vai limpar as variáveis existentes. E é importante para deixar mais organizado e não misturar as coisas. Foi algo que me ensinaram quando eu comecei a usar o R. E eu acho algo super válido de ser ressaltado. Outro ponto importante, quando tu vai rodar um código com as funções, né? A gente sempre tem que chamar antes o pacote, a biblioteca, o package dessa função. Eu coloquei aqui o ggplot 2, que é um dos pacotes acho que mais utilizados do R. Aqui tem alguns dados que, enfim, é só para poder rodar o gráfico, né? Botar o gráfico. Gente, eu tinha que ter falado logo no momento que eu mostrei o código isso. Mas todas as vezes que a gente coloca um hashtag na frente da linha, o R entende como um comentário. Então vai ser uma linha que ele não vai executar. Nem o interpretador, nem o compilador. Basicamente a gente usa para falar, né, o que a gente está fazendo em determinada parte do código para ficar mais organizado e não se perder. Bom, aqui já é a parte que a gente começa a usar realmente as funções do ggplot 2, né, que foi o pacote que eu apresentei aqui em cima. Bom, basicamente o que a gente está fazendo aqui é criando um objeto chamado gráfico e atribuindo a ele um gráfico básico que é inicializado usando essa função ggplot. Que faz parte, né, do ggplot 2. Aqui já é a parte que a gente começa a usar realmente as funções do ggplot 2, né, que foi o pacote que eu apresentei aqui em cima. Bom, basicamente o que a gente está fazendo aqui é criando um objeto chamado gráfico e atribuindo a ele um gráfico básico que é inicializado usando essa função ggplot. Que faz parte, né, do ggplot 2, desse pacote aí. Aí aqui basicamente a gente está falando como a gente quer o gráfico. Também são outras funções desse pacote. Aí, por exemplo, vamos supor que a primeira vez que vocês estão mexendo, vocês não sabem como mexer. É só vir aqui no package e procurar o pacote ggplot 2 e procurar a função. Então, nesse caso, a gente vai procurar ggplot, por exemplo. Aí vai mostrar, vai fazer a descrição, como usar, os detalhes e alguns exemplos. Enfim, e algumas outras informações. Então, ele te dá todo esse suporte. E bom, aqui embaixo, né, é o print para que ele mostre o gráfico. Aí o que acontece? No R, quando o cursor já está em uma linha, o comportamento normal do R é rodar só essa linha. Então a gente tem que selecionar todo o código e colocar ele para rodar. A gente aperta nesse run de novo para rodar. Que eu não lembro se eu já tinha falado isso ou não, mas caso eu não tenha falado, é nesse run que a gente roda. Bom, e aqui está o nosso gráfico de dispersão. E os dados que foram salvos aqui em cima. Ó, que é os dados e o gráfico. Aí aqui nos dados a gente pode selecionar e ele mostra a tabelinha. Bom, adentrando oficialmente a parte das variáveis no R, alguns pontos importantes. No geral, essa seta que a gente utiliza para atribuir valor a uma variável no R pode usar igual também, mas por convenção a gente usa a seta. Basicamente, a gente tem 3 tipos de variáveis, que são as numéricas, que a gente vai armazenar um valor numérico para variável, então, como números inteiros, né, no caso do 22, que a gente atribuiu
para variável idade, tanto como números decimais. Tem as variáveis de caractere, que são as strings, né? Que já é quando a gente armazena uma sequência de caracteres, como um texto, um nome, enfim. E as variáveis lógicas, que armazenam valores lógicos, no caso verdadeiro ou falso. Um outro ponto importante de se destacar, as variáveis no R, por exemplo, eu coloquei aqui tudo minúsculo. Nesse caso aqui a idade tá com I minúsculo. Se eu tivesse colocado o I maiúsculo ou qualquer outra letra em maiúsculo, o R ia entender como uma variável diferente. Então, minúsculo e maiúsculo no R para criar variável tem diferença. Uma coisa que eu acho legal do R, ó, bom, aí outro ponto, nas variáveis de caracteres a gente coloca a sequência de caracteres entre aspas. E eu vou colocar aqui para rodar. Nossa, acabei de falar que sempre uso curl e eu não uso curl aqui. Mas enfim, porque eu achei que é muito simples e não tinha nada mesmo, então não fez muita diferença nesse caso. Bom, aqui ficou as variáveis, né, salvas. E assim, tem as operações com variáveis. Então aqui tem a soma, né, que a gente atribuiu só para mostrar um pouquinho melhor os operadores. A soma e a multiplicação já tinha mostrado, né? Aí tem a subtração, divisão, potenciação e o módulo. E os operadores lógicos, então 10 maior que 5, 10 menor que 5. Aí o igual a, é importante ressaltar que são duas vezes, né, o símbolo de igual. E aí quando a gente, aqui nessa parte do lógico, true e false, quer dizer que vai retornar true se ambos os operadores forem verdadeiros e caso contrário, ele vai retornar falso. E se for o ou, ele vai retornar true se pelo menos um dos operadores for true e caso contrário ele vai retornar falso. Nós vamos adentrar as estruturas de dados, começando pelos vetores. No R, um vetor é uma coleção de elementos do mesmo tipo. Pode ser de números inteiros, números reais, caracteres, entre outros. No nosso caso, né, são números inteiros. Aqui está o nosso exemplo de vetor. E os vetores, eles são unidimensionais e eles podem ser criados usando essa função C aqui, com os elementos entre parênteses. Os elementos em um vetor são acessados usando índices e as operações em vetores são vetorizadas. Ou seja, essas operações são aplicadas a todos os elementos simultaneamente. Então, aqui a gente tem o nosso vetor de exemplo. Aqui a gente está tentando acessar um elemento do vetor, nesse caso, o terceiro elemento, e imprimir o seu valor. E aqui a gente está já fazendo uma operação que a gente está multiplicando cada elemento do vetor por 2 e imprimindo o novo vetor resultante dessa operação. Eu vou rodar aqui. Então aqui a gente tem nosso vetor inicial, nosso vetor com os elementos multiplicados por 2. E aqui está o terceiro elemento, né? Falando um pouco sobre as listas, uma lista é uma estrutura de dados flexível, ou seja, pode conter elementos de diferentes tipos, como vetores, matrizes, funções ou até mesmo listas. Elas são criadas usando a função list e os elementos de uma lista eles podem ser acessados usando o operador cifrão ou duplos colchetes. Então aqui a gente tem a nossa lista de exemplo e aqui nós estamos acessando o elemento com o nome na lista, imprimindo o seu valor. Aqui a gente já vai manipular a lista, a gente vai atualizar o valor do elemento idade na lista para 35 e a gente está imprimindo a lista depois dessa atualização. Então eu vou rodar aqui
E aí já tá aqui o valor atualizado, tá aqui a nossa lista. Aí mostra o tipo, né, do elemento e os valores. O nosso segundo tipo de estruturas de dados são as matrizes. Uma matriz em R é uma estrutura de dados bidimensional que contém elementos do mesmo tipo. E elas são criadas usando a função matrix, na qual a gente especifica o número de linhas e colunas. Os elementos de uma matriz eles são acessados usando índices de linha e coluna, e as operações de matriz elas são aplicadas elemento por elemento. Então aqui a gente tem a nossa matriz base, de exemplo, e aqui a gente está tentando acessar um elemento da matriz. Nesse caso, a gente está acessando o elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz. E aqui, assim como a gente fez com vetores, a gente está multiplicando cada elemento da matriz por 2 e imprimindo a nova matriz resultante da operação de multiplicação. Aí eu vou rodar aqui. Aí a nossa matriz inicial, a nossa resultante e o valor do elemento da matriz que a gente estava procurando. Aí que eu vou até abrir, ó. Aí a gente tem aqui primeira linha, segunda coluna e realmente é o valor 3. Sobre data frames, que é outro tipo de estrutura de dados, é uma estrutura que é tabular em R, semelhante a uma planilha do Excel. Ele é uma lista de vetores de comprimentos iguais, onde cada vetor representa uma coluna e tem um nome. Os data frames eles são criados usando a função dataframe. E as colunas e linhas elas são acessadas usando ou colchetes ou operador cifrando novamente. Então aqui a gente tem o nosso dataframe de exemplo, né? E aqui nós estamos acessando a coluna idade e imprimindo os valores. E aqui nós estamos acessando a segunda linha do dataframe, imprimindo todos os seus valores. Eu vou rodar aqui. Aqui os valores que a gente acessou, os elementos, né? E o nosso dataframe. Por último, nós temos os fatores. Um fator é uma estrutura de dados em R usada para representar dados categóricos. Ele vai armazenar os níveis de uma variável categórica e eles são criados usando a função factor. E os níveis de um fator podem ser acessados usando a função levels. Então aqui a gente criou o nosso fator com 5 níveis, baixo, médio e alto. E aqui a gente está imprimindo, né, os níveis do fator. E a gente vai usar o summary para obter um resumo estatístico do fator. Aí eu vou rodar aqui. E é isso. Me toquei que eu falei do Clear e eu mal usei no vídeo. Até então, provavelmente mal vou usar no resto. Mas o importante é que foi falado. Jogo, thumbnail, tipo de imagem, o ano que foi lançado, o artista, a categoria, a compilation, se tem outros, se é uma coleção de jogos, o designer, se tem expansão, a família é meio que o tema do jogo, e aí em cada grupo jogos compartilham tema semelhante. O mechanic é quando por exemplo, pela forma que o jogo funciona, então como é que o jogo funciona, então se é com rolagem de dados, se é construção de baralho, toda editora, aí tem também a avaliação média e como os usuários avaliaram. A partir daqui, então, eu vou mostrar algumas funções básicas de manipulação de dados. Essa biblioteca aqui, a Dplyr, é basicamente para isso. E, bom, aqui a gente tem algumas funções
o subset e o filter, eles são bem parecidos, só que o filter acaba sendo mais usado para bases de dados maiores. O filter ele faz parte desse pacote do dplyr. O subset ele é do R mesmo, então não precisa instalar nenhum pacote, já vem no R. No caso das duas, elas vão servir para filtrar, né, um subconjunto de linhas ou colunas com base em alguma condição. Aí aqui, no caso, a condição é que seja do ano publicado, né, que mostre todos que foram depois de 2010. E aqui no filter a gente usou que a idade mínima seja menor do que 12 anos. Uma coisa legal. Eu posso pedir o help aqui também no script editor. Eu só preciso colocar uma interrogação e escrever subset, por exemplo. Aí ele vai te falar o que faz. A outra forma é escrever help e abrir parênteses. Aí é só escrever de novo a função que a gente quer saber e ele ajuda a gente. As outras duas funções que eu trouxe aqui são a select, que basicamente é usada para selecionar ou desconsiderar colunas específicas da base de dados, e a mutate, que a partir dela dá para criar novas variáveis com base nas existentes ou modificar as existentes. Eu vou colocar aqui para rodar, então. O dplyr tem várias outras funções, mas eu acho que essas são as mais básicas e achei importante trazer elas. Aí aqui, vamos colocar aqui para rodar, né? E os resultados, ele colocou aqui, já que eu pedi, né, para exibir. Aí aqui, ele colocou o tipo de dado, né? Tipo, aqui é character, aí o double, ele é um tipo de dado numérico que basicamente pode ser tanto para números muito grandes ou muito pequenos, que são apresentados com uma precisão muito alta. Aí aqui, bora lá. Os jogos publicados após 2010, que é o do subset, né? A gente vai abrir aqui. Cadê o ano de publicação? Tudo depois de 2010. Então, ele vai criando novas planilhas, né? Conforme a gente for. Então, ele vai criando novas planilhas conforme a gente vai delimitando como a gente quer. Tem outro exemplo criar uma nova coluna com a diferença entre máximo e mínimo de jogadores. A gente vem aqui no Mutator. Aí tem aqui a nova coluna, a diferença de jogadores. Eu vou mostrar ainda algumas outras coisas do dplyr, mas antes eu queria mostrar alguns cálculos estatísticos básicos aqui no R. Aí eu até apaguei o que a gente tinha feito. E, bom, aí aqui a gente tem como calcular a média, a mediana. Aí, na parte dos cálculos estatísticos básicos, a gente tem como calcular a média, a mediana, desvio padrão e correlação. Já vem no R, então não precisa chamar nenhuma biblioteca. Aí eu vou rodar aqui rapidão. Aí ele vai mostrar pra gente o resultado. A média dos valores da parte de tempo, né, de jogo. Aí aqui a gente tem a mediana também no tempo de jogo.
Aí o desvio padrão, o desvio padrão, né? E a correlação que a gente pediu entre o máximo e mínimo de jogadores. Bom, agora que a gente já viu como funciona os cálculos no R, já dá pra gente voltar pro flyer. Aqui eu já até coloquei pra rodar, achei que já tá até aqui salvo os dados. Mas eu precisei apagar o vídeo, então é isso. Tudo bem, vou mostrar aqui de qualquer forma. A primeira função, né, é o group by, que basicamente ele está agrupando os dados em relação à variável category. E o outro é o summarize, que ele já é uma função que basicamente... Nossa, eu acho que eu já usei basicamente umas 500 vezes nesse vídeo. Tudo bem. Para calcular estatísticas resumidas ou realizar outras operações de sumarização em um conjunto de dados. Aí, vou colocar aqui para rodar, quem já tem, né? Aí aqui ele vai mostrar, mas eu vou abrir aqui que a visualização é melhor. Então aqui tá as categorias, aí a média de tempo e o desvio padrão. Bom, aí, nossa, Débora, como é que eu faço para salvar essa nova planilha? Tem duas formas de salvar essa planilha. A gente pode salvar no formato CSV ou no formato do Excel, né? Como arquivo do Excel. Aí, para o CSV, já tem a função no R. Tá, aí para escrever em CSV, eu vou começar falando o que eu estou fazendo, que é salvar arquivo em CSV. E vou chamar a função que é write CSV. Aí a gente vai colocar dentro do parênteses a planilha, o nome do arquivo, vai ser arquivo exemplo.csv. E além disso a gente vai colocar o ponto name, que é para não ter linhas adicionais no arquivo, né? Aí, como a gente já a parte de cima, dá para eu só assinar essa parte. Bom, aí agora tá aqui salvo, né, no computador, e a gente pode abrir aqui no Excel. Bom, aí aqui eu optei para mostrar para vocês como salvar em arquivo Excel. Pegar aquele arquivo que a gente acabou de salvar como CSV e transformar ele em arquivo Excel, para mostrar como importar, né, o arquivo. E aí, tanto para CSV quanto arquivo Excel, eles são... O código é bem similar. Dá até para ver que na hora que eu já coloquei aqui, né, como vai salvar, o write xlsx é o mesmo formato. Aí, a diferença é que, tipo, o CSV ele já vem salvo no R, já é do R mesmo, e aqui a gente tem que usar essa biblioteca, o readxl, que é para trabalhar com arquivo Excel. Então, para importar, né, a gente colocou o caminho, que é onde está salvo, e aqui a gente usou essa função, né, o readcsv. Aí aqui a gente colocou o caminho. Esse header igual a true só quer dizer que existe um cabeçalho. Então, que a primeira linha do arquivo vai ser considerada como cabeçalho das colunas, já que é true. O CEP é o parâmetro que especifica o separador utilizado no arquivo CSV. E esse string as factors igual a false é para... Ele controla se as strings, ou seja, as colunas de texto no arquivo, vão ser convertidas automaticamente em fatores. Como é falso, não vai ser. Bom, aí aqui a gente vai rodar, né?
Aí tá aqui nosso arquivo CSV. E já tá salvo. Agora já tá salvo nos meus documentos. O arquivo Excel. Bom, aí aqui eu optei para mostrar para vocês como salvar em arquivo Excel. Pegar aquele arquivo que a gente acabou de salvar como CSV e transformar ele em arquivo Excel, para mostrar como importar, né, o arquivo. E aí, tanto para CSV quanto arquivo Excel, eles são... O código é bem similar. Dá até para ver que na hora que eu já coloquei aqui, né, como vai salvar, o write xlsx é o mesmo formato. Aí, a diferença é que, tipo, o CSV ele já vem salvo no R, já é do R mesmo, e aqui a gente tem que usar essa biblioteca, o readxl, que é para trabalhar com arquivo Excel. Então, para importar, né, a gente colocou o caminho, que é onde está salvo, e aqui a gente usou essa função, né, o readcsv. Aí aqui a gente colocou o caminho. Esse header igual a true só quer dizer que existe um cabeçalho. Então, que a primeira linha do arquivo vai ser considerada como cabeçalho das colunas, já que é true. O CEP é o parâmetro que especifica o separador utilizado no arquivo CSV. E esse string as factors igual a false é para... Ele controla se as strings, ou seja, as colunas de texto no arquivo, vão ser convertidas automaticamente em fatores. Como é falso, não vai ser. Bom, aí aqui a gente vai rodar, né? Aí tá aqui nosso arquivo CSV. E já tá salvo. Agora já tá salvo nos meus documentos. O arquivo Excel. Bom, aqui tá o arquivo em CSV, né, separado por vírgula. E aqui tem um arquivo em formato Excel. Bom, aqui a gente voltou para o ggplot 2, que, como eu falei antes, é uma das bibliotecas mais utilizadas do RStudio. Acaba sendo uma das mais importantes por isso. Essa biblioteca, então, é basicamente para construir gráficos de diversos tipos. E a gente tem um controle muito grande sobre como esse gráfico vai ser plotado, então de cor, formato. E, bom, acaba sendo uma ferramenta muito importante para fazer análise de dados, até para quem está desenvolvendo artigo e quer deixar, enfim, um artigo mais bonito, mais bem feito. O R é uma ótima ferramenta. Bom, aqui a gente vai fazer um box plot com base na nossa base de dados de jogos de tabuleiro e mais especificamente com as idades mínimas para jogar. Aí aqui, né, a gente vai chamar a biblioteca, aqui a gente tem o ggplot para iniciar a criação de um gráfico. Nesse caso, o gráfico é o boxplot. Aí esse AES vai definir o mapeamento estético, cujo boxplot é para adicionar boxplot ao gráfico, né? O labs ele vai definir os títulos dos eixos e do gráfico, e esse theme é para permitir ajustar, né, a orientação dos rótulos dos eixos e outros aspectos do tema do gráfico. Aí aqui o print para plotar e aqui está o nosso boxplot. Aqui a gente já vai desenvolver outro tipo de gráfico, que é o histograma, e com base nas classificações médias. A gente vai botar aqui para rodar. E aqui está a nossa distribuição, né, das classificações médias. Eu não criei um novo gráfico de
dispersão, porque a gente já tinha visto antes. E é isso. Bom, aí, né, aí que a gente vai definir as cores, como pode ver, né? O azul e cor ao redor. Esse bint especifica o número de intervalos de classe. E, bom, é isso. Eu não fiz para essa base de dados outro gráfico de dispersão, já que já tinha feito. E aí a gente vai para o próximo, que é o em formato de pizza. Aí aqui, né, bom, a gente tem de novo o AS, que vai definir os mapeamentos estéticos, como eixos, cores, etc. Aí o Geobar é para adicionar barras ao gráfico, para poder criar o gráfico de pizza. E aí esse corte polar é para converter as coordenadas retangulares em coordenadas polares, para transformar realmente no formato de pizza. Aí esse theme void aqui, ele remove todos os elementos do tema padrão, o que vai deixar apenas o gráfico em branco. E aqui é só para esse tema é só para mexer a legenda para a parte inferior. Esse tema é só para mexer a legenda para a parte inferior. Aí a gente vai rodar. E tá aqui o nosso grafito. Bom, aí só para informar esse theme void, ele vai basicamente deixar. Ele vai tirar alguns elementos, né? Tipo, de fundo, tipo, linhas de grade, título, etc. Literalmente só pra ficar assim, mais bonitinho. E aí acabou ficando muitas informações, claro que são várias idades mínimas, mas deu pra ter uma ideia enfim, da diversidade, né? De utilizações que tem pro estúdio, principalmente pro GGPOT 2. Ah, algo que eu não queria deixar de falar do R, que ele também funciona como calculadora. Então, se eu vier aqui e colocar 2 mais 2 e colocar para rodar, ele dá o resultado. Se eu fizer isso aqui no... Foi isso, então. Os objetivos dos vídeos aqui, como é ser algo sucinto, não ser algo muito demorado, eu tentei resumir o máximo. Eu espero ter ajudado vocês e desenvolvido mais o interesse de vocês no RStudio. Para quem tiver mais interesse, tem vários vídeos na verdade, várias playlists no YouTube com os vídeos, o que no total é bem maior o tempo, mas normalmente são tipo vídeos curtos, então dá pra ver um pouco cada dia e eles acabam sendo bem mais detalhados e menos sucintos. Então é isso. Fico por aqui e obrigada.